Bem-vindo a mais uma aula do curso gratuito de MuleSoft do zero ao developer. Hoje vamos abordar alguns temas ainda conceituais, porém que são de extrema importância para qualquer projeto de software, pois ajuda na organização e padronização do código que vai ser desenvolvido. Os temas de hoje são versionamento semântico e convenção de nomes. Estes dois temas são muito comuns para desenvolvedores que já possuem experiências com linguagem de programação como Java, PHP, Python e etc. Porém, percebi que não é um tema muito comum para quem vem de outras áreas de tecnologia ou mesmo para quem vem de outras plataformas do tipo low code, no code. O primeiro tema que vamos abordar é versionamento semântico. Controle de versão de um software é o gerenciamento de mudanças do código-fonte do mesmo. Para desenvolvedores, é crítico ter um sistema de controle de versão, para que seja possível que múltiplos desenvolvedores possam contribuir com o código sem interferir um no outro. O versionamento semântico é um padrão simples de ser entendido, mas de extrema importância. Ele consiste em uma forma padronizada de versionar qualquer produto que possa ter como característica quebra de compatibilidade, ou seja, breaking changes, novas funcionalidades e correção de erros, que chamamos de bug fixes. O mais simples é iniciar o desenvolvimento de uma nova aplicação, produto ou API com a versão 0.1.0. E então ir incrementando a versão minor para cada release seguinte. Quando o software começar a ser utilizado em produção, ou você tiver um produto estável, você deverá alterar a versão para 1.0.0. Nós vamos entender melhor isso nos próximos slides. A imagem que vemos apresenta exatamente a estrutura básica adotada pelo versionamento semântico. O 4 representa a Major Version, o que significa, por exemplo, que esta versão 4.x.x possui quebra de compatibilidade com a 3.x.x, com a 2.x.x e assim sucessivamente. O segundo número, neste caso 7, representa uma Minor Version. Neste caso, podemos exemplificar uma minor version como uma nova funcionalidade que foi adicionada, mas que não gera uma quebra de compatibilidade com versões anteriores. Já o 6 representa uma correção de erro, um bug fix, ou seja, a minor version 7 da major version 4 já teve 6 correções de erros, 6 correções de bugs ou falhas. O diagrama a seguir apresenta exatamente um exemplo de versionamento considerando as características mencionadas anteriormente, nova funcionalidade e correção de erro. Neste caso, temos um produto já estável, onde foi atribuído a versão 1.0.0. Após o desenvolvimento de uma nova funcionalidade, foi então atribuído a versão 1.1.0. Foi identificado que a versão 1.1.0 possuía um erro, neste caso um bug, que após sua correção levou a ser atribuído à versão 1.1.1. Em cima da versão 1.1.1, foi desenvolvida uma nova funcionalidade, o que levou a ser atribuído à versão 1.2.0. Foi identificado o mesmo erro, o mesmo bug, então, tanto na versão 1.1.0 quanto na versão 1.2.0, o que após a sua correção levou a versão 1.1.1 à versão 1.1.2 e a versão 1.2.0 para 1.2.1. Ao final, foi gerada uma nova funcionalidade sobre a versão 1.2.1 e com isso foi atribuído a nova versão 1.3.0 e assim sucessivamente. Vale lembrar que, no momento que algo for desenvolvido ou corrigido
e fizer com que se quebre a compatibilidade com versões anteriores, neste momento será gerado a versão 2.0.0 e todo o ciclo de atribuição de versão reinicia, de forma muito semelhante ao exemplo apresentado. Vamos ver alguns exemplos no Exchange e no Endpoint Studio de versionamento semântico. Já no Endpoint Studio, nós temos, por exemplo, que o conector AppKit está na versão 1.5.12, ou seja, ele é uma versão estável, 1.x.x, ele está na Minor Version 5 e esta Minor Version já teve 12 bug fixes, 12 correções de erro. Nós podemos ver também, por exemplo, no nosso POM, que é onde nós temos listado as dependências do projeto. Nós podemos ver que este conector ele está na versão 1.6.0, que a nossa API, a nossa especificação que foi importada, está na versão 1.0.0, ou seja, consideramos que ela é a nossa primeira versão estável, e assim sucessivamente. Outro tema importante de abordarmos é a conversão de nomes. Este assunto é muito importante, pois assim padronizamos a forma que escrevemos software, ou seja, desta maneira, todos os desenvolvedores fazem uso de um padrão que é adotado, e este padrão ele é utilizado de forma consistente em todo o código do projeto. Existem 4 tipos mais utilizados de convenção de nomes, que em inglês é Naming Conventions. Nós vamos ver cada um deles e alguns exemplos de onde se aplicam. O primeiro é o Camel Case. O Camel Case ele combina palavras capitalizando todas as palavras após a primeira palavra e removendo o espaço entre elas. Então, nós temos a palavra original, ou frase, o texto original que nós queremos transformar para Camel Case. Então, nós deixamos a primeira palavra em minúsculo e todas as palavras seguintes possuem a primeira letra em maiúsculo. E também removemos os espaços que existem entre elas. Ela é frequentemente utilizada na declaração de variáveis em muitas linguagens. Nós vamos ver um exemplo logo depois. A próxima é a Pascal Case. A Pascal Case combina a palavra colocando todas elas em maiúsculo e removendo o espaço entre elas. Por exemplo, em nosso caso, nós temos o User Login Count, que transformando para Camel Case, nós colocamos todas as palavras com a primeira letra em maiúsculo e removemos os espaços entre elas. É frequentemente utilizado na declaração de classes em muitas linguagens. Nós também vamos ver um exemplo. Também temos o Kebab Case, que combina palavras substituindo cada espaço por um traço, pelo sinal de menos, e colocando todas as palavras em minúsculo. Neste caso, nós temos User Login Count, que já está tudo em minúsculo, e colocamos então um traço ou um hífen no lugar dos espaços. É comum nós vermos este padrão em URLs amigáveis, como o exemplo abaixo. Nós temos o domínio de um blog e temos o nome do artigo com o padrão Kebab Case. A última que nós vamos abordar é o Snake Case, que neste caso ela combina as palavras substituindo cada espaço por um sublinhado. Na versão em maiúscula, todas as letras são maiúsculas, como nós vemos a seguir. Então, nós temos no original User Login Count, que transformando para Snake Case com tudo minúsculo, nós colocamos um sublinhado, um underscore,
no lugar de cada espaço. E no formato todas em maiúsculo, nós fazemos o mesmo, porém com todas as palavras em letra maiúscula. É frequentemente usado como convenção na declaração de constantes. Este exemplo em maiúsculo, geralmente nós utilizamos em constantes. E quando a letra é minúscula, é geralmente utilizado na declaração de campos de banco de dados. Nós temos o Task ID, o Start Date e o Due Date, que estão no formato Snake Case, em minúsculo. Bom, eu vou mostrar um exemplo de classe, onde nós podemos ver quase todos os padrões aqui, com exceção do Snake Case. Nós temos uma classe Java, que foi criada para propósito de exemplo, e nós temos essa classe criada com o padrão Pascal Case. Nós temos uma variável do tipo string, que foi definida com o padrão Camel Case. Nós temos uma constante que foi definida com o tipo Snake Case, com tudo maiúsculo, ou caixa alta. Nós temos aqui também uma função que também foi definida com o tipo Camel Case. E temos aqui, por último, uma URL que nós podemos identificar nesta parte a estrutura, o padrão Kebab Case, onde nós temos a substituição dos espaços por traço, e ela é geralmente utilizada em URLs amigáveis. Assim nós encerramos os dois assuntos da aula de hoje, e eu te vejo na próxima aula.